que acontece se eu só treinar leve? Esse vídeo é para você que ama um trote paquera ou que adora aquela pedalada Nutella, batendo papo ali no pelotão e só fica na roda. Para você que gosta de alisar a água na piscina enquanto toma um solzinho. Será que acontece se você passar um período treinando, mas fazendo só treinos leves? Nada de tiro, nada de coração na boca, perna queimando. Você vai perder performance? Em quanto tempo? Ou será que a gente vai ter resultados surpreendentes? Você descobre agora aqui no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP, e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Espero que todo mundo já esteja inscrito aqui no canal, a gente tem conteúdos muito legais sobre treino, sobre saúde, sobre qualidade de vida, e temos a opção de se tornar membro, só clicando aqui no Seja Membro para ter todas as suas perguntas respondidas diretamente por mim. A gente recebe uma infinidade de perguntas e realmente a gente prioriza os membros, que são as pessoas que nos apoiam, além de ter um conteúdo exclusivo na nossa comunidade. Será que vale aquela famosa regra do no pain, no gain? Durante muitos anos essa foi a filosofia para os treinos de endurance, corrida, ciclismo, triatlo. Para melhorar era preciso treinar forte, terminar exaurido, perna queimando, estômago revirado. Mas aí vieram as pesquisas recentes que começaram a mudar essa filosofia, levando à popularidade de métodos de treinamento que priorizavam baixa intensidade. O que foi chamado de treinamento polarizado, em que os atletas passam a maior parte do tempo treinando intensidades mais baixas, especificamente Z2, e faziam alguns treinos de fato bem intensos, mais próximos ali do VO2. O que acontece é um conceito relativamente simples. Treinar de forma mais fácil significa treinar de maneira inteligente, mas com benefícios fisiológicos reais. Para quem precisa de uma atualização, treino em Z2 é um nível de baixa intensidade na qual você consegue manter a atividade física por um longo período de tempo, desde que você tenha um fornecimento de energia. A gente tem um vídeo bem legal aqui no canal que explica a fisiologia das zonas de treinamento, é um vídeo de mega sucesso, eu deixo aqui para vocês na descrição para quem quer se aprofundar. Mas mesmo que o treinamento em Z2 seja considerado relativamente fácil, fácil a moderado, ele tem um papel para melhorar a nossa performance. Isso ocorre porque o treinamento em Z2 envolve fibras musculares de contração lenta, melhorando a nossa capacidade de eliminar o lactato durante os esforços intensos. E tudo isso é fundamental para a performance em qualquer intensidade. O que aconteceria se a gente fizesse treinamentos exclusivamente em Z2? É difícil avaliar os resultados do treinamento exclusivo em Z2. O que eu encontrei na literatura são comparações. Então, estudos feitos em aeróbico contínuo em Z2 versus o HIIT, para alguns desfechos específicos, perda de peso, diabetes, hipertensão. Eu trago muitos desses estudos no vídeo que eu fiz sobre HIIT, treinamento intervalado, mostrando que muitas vezes os resultados são semelhantes para perda de peso, para ganho de performance. Mas quando a gente pensa em performance, o que acontece se a gente só treinar leve? Lembrando que o leve aqui também é um conceito um pouco relativo, tá, gente? Z2, a frequência cardíaca sobe, você vai suar, você vai cansar. Não é um treino Z1, passeio no parque, onde você nem sua. Todos os treinos em Z2 envolvem aumento de frequência cardíaca. Bom, para nossa sorte, os produtores do canal GCN, que é um canal britânico que eu adoro, fala sobre ciclismo, resolveram fazer um teste na prática usando a apresentadora, a Manon Lloyd, como cobaia desse experimento. Eles a colocaram para fazer treinos só em Z2 por 6 semanas. Os treinos todos estão lá no Strava e a turma ficou acompanhando para ver se ela estava realmente só em Z2. E eles, obviamente, filmaram tudo, fizeram testes antes e depois das 6 semanas para mostrar o que aconteceu com a Manon. E aproveitando esses resultados do experimento deles, que eu vou mostrar já já para vocês como foi e o que aconteceu, e também trazer o olhar crítico aqui do Fala Lu, eu resolvi aproveitar e trazer um pouquinho dessa ciência que justificaria o resultado surpreendente que vocês vão ver. Mas calma, antes de mostrar o resultado, vamos falar um pouquinho de como os treinos em Z2 podem te deixar mais rápido. Recapitulando um pouquinho sobre zonas de treinamento, essas zonas são diferentes intensidades que servem para todos os esportes de endurance, bike, ciclismo, natação, etc. A gente pode descobrir as zonas usando um teste prático, como um teste de FTP na bike, ou um teste de 3K ou de 20 minutos na corrida, usando nossa frequência cardíaca ou usando testes feitos em laboratório que são mais precisos, lactato, ergo espirométrico.
Existem vários modelos de zonas de treinamento disponíveis, mas a maioria deles inclui essa mesma Z2, a zona 2, que é também chamada de zona de endurance. Essa zona é uma zona de intensidade baixa a moderada que você consegue sustentar por um período longo de tempo. Você consegue, apesar de ofegante, continuar conversando com seu amigo se você estiver correndo ou pedalando. Você não perde a capacidade de fala. Por essa razão, muitas vezes as pessoas acreditam que se treinar só nessa zona, ela não vai melhorar, porque tem aquela famosa filosofia de que sem dor, sem benefício. Como resultado, no passado, né, e algumas pessoas até hoje, ciclistas, corredores, etc., só treinavam em Z2 poucos momentos. Na maioria das vezes, a pessoa estava fazendo mais força do que isso, um Z3, um Z4, até treinos anaeróbicos, treinos em Z5. As pessoas achavam que o treino leve era um desperdício e só servia para aquecer e desaquecer. O pensamento era, bom, na prova eu quero fazer esse pace, né, lá muito mais forte, eu quero pedalar nessa intensidade, então por que eu vou treinar muito mais leve? Isso vai fazer meu corpo desacostumar com a intensidade que eu desejo, então por que eu vou treinar assim? O problema é que a nossa bioenergética muscular não funciona exatamente dessa forma. É claro que você faz a prova e a competição numa intensidade mais alta possível que você consegue, mas é preciso ter uma base aeróbica muito boa. Em alta intensidade, você usa muita glicose durante o exercício para produzir energia. Cada vez que você usa a glicose, você produz lactato. E o lactato é produzido nas fibras de contração rápida, que são aquelas que você usa na alta intensidade. Esse lactato precisa ser eliminado. E a maneira de eliminar esse lactato para você continuar fazendo atividade física é usando as fibras musculares de contração lenta. Esse lactato, então, passa das fibras de contração rápida para as fibras adjacentes, que são de contração lenta, que está tudo ali pertinho dentro do músculo, onde ele vai ser utilizado para produzir mais energia. E a maneira de desenvolver essas fibras musculares de contração lenta e estimulá-las e praticá-las para que ela use bem esse lactato e permita que você faça alta intensidade por mais tempo é o treinamento em Z2. Como é que a gente vai medir se funcionou? E aí foi o que o GCN fez, hein? Bom, no vídeo ela faz 3 testes antes de começar o período de treinamento em Z2, que foram 6 semanas. Completadas as 6 semanas, ela voltou para o laboratório e fez de novo os mesmos 3 testes. Quais foram os testes? O primeiro foi de condicionamento aeróbico, para ver o quanto você teve o benefício de treinar em Z2 para fazer exercícios em Z2. E seria, obviamente, um resultado esperado de melhora. Esse condicionamento aeróbico reflete o uso de energia quando você está ali num ritmo moderado. E pensando em provas longas, ele é muito, muito importante, porque provas que duram mais de 1 hora, você vai fazer a maior parte da prova utilizando os sistemas de produção de energia aeróbica. O segundo teste que ela fez foi um teste de potência de limite funcional. Na bike, esse é o famoso FTP, que é a potência máxima que um ciclista consegue sustentar por 1 hora medida em watts. E é uma figura pela qual a maioria dos ciclistas fica meio obcecado quando está treinando para performance e é amplamente considerado uma das melhores referências de aptidão física do ciclista. Para a gente entender na corrida, seria o equivalente o teste de 3K ou 5K ou 20 minutos. E aí, esse FTP, o teste de 3K, cai exatamente ali no Z4. Você está trabalhando mais próximo do seu limite aeróbico, acumulando lactato e, em teoria, é um ritmo ou força que você consegue manter por até 1 hora. Então, é uma intensidade maior do que o teste de capacidade aeróbica. E, por fim, o último teste que ela fez foi o de capacidade anaeróbica. É num nível de alta intensidade, onde o corpo decompõe glicose para obter energia sem o uso de oxigênio, porque você já extrapolou a capacidade de uso de oxigênio do seu corpo, através aí da via glicolítica. Então, é aquele famoso tiro. Ao quanto de potência ela conseguiu gerar em 1 minuto, fazendo muita força na bike. Vamos ver então os resultados desse experimento do GCN. Será que a Menon conseguiu mostrar que treinando em Z2 por 6 semanas ela melhorou seu condicionamento ou será que ela piorou? Ou ela manteve estável? A primeira questão importante é avaliar se ela realmente só treinou em Z2. E aí eles mostraram isso no vídeo. Em 95% do tempo ela estava em Z2 durante os treinos e isso é considerado uma meta atingida. Por quê? Porque ela pedalou, ela não correu, ela usou só bicicleta. E quando você tem, por exemplo, um
trechinho de subida, ou você precisa acelerar depois que você parou no farol, você acaba fazendo alguns segundos em Z3 ou até um pouquinho mais, mas que não tem um impacto significativo no longo prazo do treinamento. Ela não fez nenhum trecho longo de alguns minutos em Z3, nem trechos de intensidade Z4. Todos os treinos dela estão no Strava para quem quiser conferir e ver exatamente que foram só picos de intensidade maior e que aí compôs esses 5% que foram fora do Z2. Os pesquisadores, então, que estavam acompanhando, consideraram que ela entregou a meta. Treinou 6 semanas em Z2. E aí o resultado. No teste de lactato, a gente vê aqui no gráfico que em azul era o que ela tinha pré-experimento, em vermelho o resultado pós. E a gente percebe uma melhora significativa dos níveis de lactato para as mesmas intensidades. Ela melhorou cerca de 15%. O limiar aeróbico dela aumentou 20 watts, ou seja, a potência dela em Z2, o quanto ela teve melhora e ganho de capacidade aeróbica. Ou seja, o primeiro limiar dela foi empurrado mais para frente no gráfico, o que mostra que o leve dela, o Z2 dela agora, é no ritmo mais alto. E isso é um resultado muito positivo. Além disso, ela teve uma melhora do FTP e do VO2 máximo em 12%, o que é mais interessante ainda, porque ela não treinou nada em VO2 máximo, ela não fez tiros, ela não fez esse tipo de estímulo. No final do vídeo tem um trecho interessante que ela discute com o fisiologista e ele fala que, na verdade, ela pergunta se ela tivesse feito também treinos de intensidade, o que teria acontecido? Ele fala que provavelmente nesse caso ela teria um ganho ainda maior de VO2 máximo e também do FTP. E outra coisa que eles discutem interessante é o que aconteceria se ela continuasse só treinando em Z2, porque a gente viu que 6 semanas tiveram uma resposta significativa, mas ela treinou bastante, ela treinou um volume alto. Se ela continuasse treinando igual, mesmo volume por mais 6 semanas, e aí os fisiologistas acreditam que as melhorias não seriam tão significativas, ela ia começar a entrar num platô se ela não colocasse estímulos ou de intensidade ou se ela não aumentasse de alguma forma o volume em Z2. Para fechar, vamos colocar aqui algumas críticas, um olhar fala-lu para esse tipo de experimento. O principal problema, do ponto de vista científico, é que é uma amostra de uma pessoa só. Ou seja, tem zero poder estatístico e zero representatividade. Quando a gente faz uma pesquisa científica, a gente precisa de uma amostra que represente uma população para a qual a gente quer extrapolar aquele resultado. Então, se a gente quisesse que isso fosse uma verdade para todos os ciclistas, a gente teria que ter uma amostra grande de ciclistas sorteadas ao acaso, com as mesmas características, então o mesmo nível de treinamento, a mesma faixa etária e que fizessem um protocolo muito similar. Então, quando a gente testa uma pessoa só, a gente tem muito viés e questões individuais que impactam no resultado. Mas apesar de não ser um experimento científico, não ser um estudo com as características que a gente esperaria numa publicação, não deixa de ser interessante para discutir o tema, mostrar de forma prática como são esses treinos em Z2 e o papel enorme, tanto para quem busca saúde quanto longevidade, mas também para quem quer performance pode encontrar. Outra coisa que vale a pena ressaltar é que a Manon é uma pessoa que já treina, que já pedala, que não estava parada e não era sedentária. E mesmo assim, 6 semanas trouxe um resultado bem significativo. Eu achei muito interessante. Imagina se a gente fizesse esse experimento numa pessoa mais iniciante, que está começando a treinar. Eu acho que o resultado seria ainda mais surpreendente. Então, vou colocar uma proposta aqui para vocês, espero comentários. A gente está pensando em fazer um experimento desses aqui no Fala Lu e a gente já tem nossa personagem, que é a Vi, que está aqui com a gente, e ela estaria disposta a fazer 6 semanas de treinamento só em Z2, então só treinos leves que ela vai poder conversar, treinar com alguém, e a gente vai testar ela antes e depois, se vocês acharem que esse é um experimento legal. E a gente mostra tudo para vocês, desde como são os testes, como são os treinos e principalmente quais são os resultados. Comentem então se vocês querem um experimento tipo GCN aqui no Fala Lu, que a gente vai dar um jeito de trazer isso para vocês de um jeito muito, muito bacana. É isso aí e até o próximo vídeo.